Olá, eu sou a doutora Raquel, bem-vinda a esse vídeo e hoje eu vou falar sobre um assunto muito delicado que preocupa muitas gestantes, que é a depressão pós-parto. É uma sombra aí que paira sobre muitas grávidas ou até mesmo sobre muitas mulheres que pensam em engravidar. Será que vai acontecer comigo? Será que eu vou ter condição de cuidar do meu filho logo após o nascimento? Eu soube de pessoas que tiveram depressão pós-parto e foi muito difícil. É às vezes um tabu falar sobre isso. Normalmente as doenças da mente, elas são mais difíceis de você expressar ou de você ter acesso a conhecimento, a alguém que teve. Então, por isso a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas e tentar desmistificar, e também na tentativa de que você tenha conhecimento sobre isso e tente prevenir de alguma forma. Por que é importante, então, saber sobre a depressão pós-parto? Além do que eu falei, a gente tem que aprender a identificar quando os primeiros sintomas estão se instalando. Justamente porque o tratamento precoce, a identificação precoce do distúrbio é que vai fazer você procurar ajuda, se tratar e conseguir enfrentar essa doença, que na verdade ocorre em cerca de 15% das mulheres. Alguns estudos falam um pouco mais, outros um pouco menos, por volta aí das primeiras semanas do parto, normalmente entre a primeira semana e o primeiro mês do pós-parto. Ela é causada por vários fatores e os principais sintomas são uma tristeza profunda, um cansaço constante, uma ansiedade, um choro o tempo inteiro, perturbações do sono, sintomas esses que são não esses sintomas normais, que são sintomas, a gente falando assim, parece que são sintomas que acontecem com qualquer mãe depois do nascimento do bebê, mas todos eles de uma forma muito intensa, exacerbada, tirando a capacidade funcional daquela mãe. Então não é aquele cansaço normal de mãe que está com privação de sono, mas que no dia seguinte descansa um pouquinho e consegue cuidar do seu bebê. Não é aquela coisa de realmente não conseguir nem levantar da cama, uma tristeza que você não se alegra nem com aquele bebezinho que acabou de nascer, porque a gente que é mãe, a gente cansa, a gente reclama, a gente chora, às vezes de cansaço, de desespero, de ansiedade, mas logo em seguida a gente respira e olha pro bebê, sorri, consegue fazer as coisas como se desse força pra gente continuar. E no caso da depressão, essa força não vem. É como se tudo isso fosse exacerbado, exageradamente, esses sintomas, e você não consegue, às vezes, nem sair da cama, não consegue ter o cuidado mínimo com esse bebê. A ansiedade é extrema, você às vezes não consegue se alimentar, não consegue alimentar seu bebê. Então são sintomas onde você está percebendo que está causando algum dano a si mesmo, no seu dia a dia, e ao seu bebê também. E lembrar que depressão é uma doença. Ela é uma doença, não é... A depressão, ela tem um estigma, ainda tem um estigma muito grande com relação às pessoas que não entendem que é uma doença e ficam achando que é um exagero da pessoa, uma falta de vontade, uma falta de força de vontade. Na verdade não é isso. É uma doença realmente, é uma coisa que não está ao nosso alcance, a gente não consegue combater sozinho, na maioria das vezes, e você tem que tirar essa culpa de você. Então você que tá com depressão pós-parto, você tem uma doença, né? Você não tá com essa doença porque você escolheu, né? Você não tem que ter o sentimento de culpa. Por que eu tô assim? Porque eu deveria estar bem, eu tô com um filho recém-nascido. Não. Esqueça a culpa, porque ela vai atrapalhar no seu tratamento, na busca pelo seu tratamento. Você tem que ter consciência de que é uma doença para, a partir daí, procurar ajuda. E algumas mães até, a gente está falando mais de mulher, e algumas pessoas até me perguntam, mas só a mulher que tem depressão pós-parto? Porque eu tenho um caso, eu soube de um caso, ou meu marido
também apareceu com alguns sintomas de depressão pós-parto. Sim, o marido, né, o companheiro ou a companheira, quem está ali com aquele bebê e aquela mãe, aquele núcleo familiar, ele também pode ter depressão pós-parto. E em alguns estudos a prevalência vai até mais do que das mulheres, é engraçado. A gente vê alguns estudos nas mulheres com relação a 15% mais ou menos e nos homens chega a 26%. Talvez até pelo próprio isolamento que a maternidade causa neste homem, que era, principalmente no primeiro filho, né, que era muitas vezes o centro da vida daquela mulher. E agora ela vai ter que dividir essa atenção com o bebê, ou praticamente, né, concentrar a atenção dela toda nesse bebê inicialmente, ficando o pai do bebê mais de lado, e às vezes ocorre uma depressão pós-parto do pai, por uma ansiedade, um desespero sem saber se vai conseguir prover aquela família, se vai conseguir ter condição de dar o melhor para aquele bebê, para aquela mãe. Então há aquela coisa do pai, daquela figura provedora, né, da família. Os homens se cobram muito com relação a isso, e esse excesso de cobrança pode causar uma depressão, e a gente tem que observar também isso no companheiro e não só na mãe. Às vezes a mãe tá bem, tá ok, tá conseguindo dar conta, e o pai, o companheiro, está ali, ó, mais deprimido, triste, nervoso, ansioso, sem conseguir até trabalhar direito, sem conseguir ajudar a mãe nas tarefas com o bebê. Tem um olhar também para esse homem. E os sintomas são os mesmos: uma tristeza profunda, um cansaço exagerado, uma ansiedade, um choro exacerbado, perturbações de sono, perturbações nesse dia a dia desse homem, que impedem ou dificultam a funcionalidade dele, dificultam com que ele tenha o dia a dia dele normal, habitual, que ele consiga exercer as funções dele de forma normal. E geralmente costuma ser menos intensa do que a depressão pós-parto na mulher, até por questões hormonais mesmo. A mulher tem toda a questão hormonal da gestação, do parto. O homem, né, não tem essa parte hormonal, é mais a parte mesmo comportamental e social. Mas acontece sim, a gente tem que ficar de olho nisso também. E como saber? Tá, eu sei que os sintomas são esses, mas como é que eu consigo perceber que eu preciso de ajuda, que eu realmente estou com um processo depressivo? Porque a mulher, ela tem muito isso de ser Mulher Maravilha, né? Super poderosa, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ajuda, eu consigo. E a gente vai jogando ali para debaixo do tapete. Eu tô triste, eu tô cansada, mas deve ser porque eu acabei de dar à luz, deve ser porque eu estou dormindo pouco, deve ser porque eu não estou me alimentando bem. Então a gente às vezes fica procurando desculpa e deixa de ficar atento a alguns sintomas, alguns sinais que são importantes. É claro que temos uma gradação nessa depressão, não é todo mundo que vai precisar de medicamento ou de uma terapia, não são todas as pessoas, não são todas as mulheres, mas dentro dessa gradação a gente tem que entender que o que diferencia, o que separa mesmo as situações de uma coisa que você tá vendo que pode ser resolvida com o tempo, de uma coisa que está mais grave, que está ficando cada vez pior, a perda funcional, a perda da sua função como mãe, como mulher, como pessoa. Você está vendo que está te impedindo ou dificultando de você exercer as tarefas do dia a dia, os cuidados consigo mesma e com seu bebê. Essa perda de funcionalidade é um sinal de alerta, um red flag que a gente chama, e a piora dos sintomas. Porque normalmente no baby blues, que a gente chama, a gente costuma, tem algumas outras gradações, mas a grosso modo eu destacaria 3 aqui, que seria o baby blues, a depressão pós-parto propriamente dita e a psicose pós-parto. O baby blues, ele é um termo em inglês que significa blues. Em inglês não quer dizer só azul, quer dizer tristeza também. Então o baby blues é a tristeza com a chegada do bebê, que é uma tristeza, uma ansiedade, um cansaço, mas que fazem parte desse puerpério, desse período de logo após o nascimento do bebê. São emoções, dúvidas, angústias que vêm com o nascimento do bebê, principalmente do primeiro filho.
E esse baby blues, ele costuma ser, e também tem a ver com hormônio, claro. A gente tem picos e desregulações hormonais bizarras aí durante a gestação e o parto e o pós-parto, alterações hormonais. E isso também pode levar a essas alterações de humor também na mãe. Estresse, cansaço, irritabilidade. Praticamente 100% das mães passa por isso. A gente fica meio insuportável mesmo no pós-parto, sensível, chora por tudo, se irrita com tudo, briga, isso é normal. Você estar assim, mas não perder a sua funcionalidade, significa que você tá apenas com baby blues. Você tá triste, às vezes você chora, se irrita, briga com o marido, briga com a sogra, coitada da sogra, briga com a mãe também. Mas logo em seguida você se recupera, volta pro seu centro, se alegra por ter aquele bebê ali, né? Dá um sorriso pro bebê, o aconchego na hora da amamentação. Você tem um prazer de estar vivendo aquilo, vivenciando aquilo, mesmo que em alguns momentos você sinta cansaço, irritabilidade, ansiedade, você não perde a sua funcionalidade como pessoa. No caso da depressão, é uma exacerbação de todos esses sintomas do baby blues, onde você começa a perder gradativamente a sua funcionalidade. Então isso é importante, além de ir piorando, você vai perdendo a capacidade de cuidar de si mesma, de cuidar do próximo. Você começa a negligenciar as mamadas do bebê, você começa a não querer dar banho, você começa a não se alegrar com a presença daquele bebê naquela casa, né? Em nenhum momento você está feliz, você se irrita com completamente tudo, você não volta ao seu estado original, né? De ter os altos e baixos, você começa a ficar só nos baixos, né? Não consegue se levar, às vezes não consegue sair da cama, não consegue tomar um banho, não se alimenta direito. Então você percebe que está tendo uma perda de funcionalidade, está perdendo a função ali do dia a dia. E num caso mais extremo, mais grave, seria a psicose pós-parto, que tem uma incidência menor, em torno aí de 2 a cada 1.000 mulheres, mais ou menos, 1 a 2 a cada 1.000 mulheres. E aquela é como se fosse o grau máximo mesmo da depressão, que seria já um surto psicótico. A pessoa perde totalmente a noção de si, né, das suas ações, e pode vir até a cometer um ato de suicídio ou de homicídio mesmo, né, de infanticídio, como a gente chama, de matar o próprio bebê ou mesmo o companheiro ou alguém que esteja próximo. Nos Estados Unidos é uma das principais causas de homicídio em menores de 1 ano. É a psicose pós-parto. É em torno aí de 8 para cada 100.000 nascimentos. No Brasil a gente não tem essa estatística muito bem feita, mas seria um grau máximo aí extremo. Esperamos que antes de chegar nesse grau máximo a gente consiga identificar que passou de um baby blues para uma depressão, e essa mulher, essa nova mãe, ela precisa de ajuda para que isso não evolua para uma psicose pós-parto. Se você tem alguns fatores de risco, você pode ter mais chance de ter a depressão pós-parto, porque algumas mulheres têm, outras não têm. Algumas têm alguns fatores de risco e vão ter a depressão pós-parto por conta disso. Outras não têm nenhum fator de risco e podem apresentar também, mesmo sem fator de risco. Não é tão comum, mas pode acontecer. Não significa que se tiver também o fator de risco vai ter depressão pós-parto, é só uma chance maior. E quais são eles? Quais são esses fatores que poderiam levar a uma maior chance de ter a depressão pós-parto? Se você já teve depressão pós-parto em um parto anterior, você tem mais chances de ter novamente. Se você tem algum transtorno mental, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, ou se você tem um antecedente familiar de depressão, antecedentes familiares, principalmente de primeiro grau, os familiares mais próximos. Se você teve alguma complicação durante a gestação, uma complicação mais grave, ou durante o parto, de repente uma ruptura uterina, uma eclâmpsia, uma hemorragia, alguma coisa que tenha acontecido com o bebê. Mães também que abusam de drogas,
alcoolistas, também mães que fazem abuso tanto de drogas ilícitas quanto de álcool ou algumas medicações que não são indicadas durante a gestação. Você pode ter também distúrbios hormonais, então gestantes que já têm, por exemplo, hipotireoidismo ou hipertireoidismo e não controlam, ele, né, não seguem, não fazem um pré-natal adequado, não controlam esses hormônios durante a gravidez. Pode acontecer apenas pelo distúrbio hormonal, né, esses picos hormonais, ou picos, ou elevação ou diminuição desses hormônios, a desregulação desses hormônios levar a um quadro depressivo. Você pode também, não só questões físicas ou de hereditariedade, mas questões ambientais. Interessante que uma mulher pode não ter nenhum desses fatores, mas pelo simples fato de estar vivendo em um ambiente de estresse psicológico, ela pode desenvolver. Então tem muitas mulheres, eu fico muito triste assim quando eu acompanho muitos grupos de grávida e de tentante na internet, tem muito relato de abandono, de que o pai da criança, né, não está dando apoio, ou, né, não tá dando o suporte necessário, ou saiu de casa, ou se separou, ou não quer saber mais dela e do filho que vai nascer. Então, às vezes não tem o suporte familiar, por vezes é uma gestante muito nova, ou aconteceu uma gestação na adolescência, e aí a família não está de acordo, às vezes expulsa a gestante de casa, então gera problemas familiares e um estresse psicológico enorme. Às vezes, mesmo protegida por lei, por vezes é demitida do trabalho. Então é uma série de coisas no ambiente, e essa falta de apoio acaba por levar a um estresse tão grande psicológico que essa mãe pode vir a apresentar uma depressão, tanto durante a gestação como que ela se mantenha, ou mesmo que ela apareça no pós-parto. A gente vê que são vários fatores, às vezes não é um só, são fatores combinados. Ou, como eu falei, nem todas as mulheres que têm esses fatores vão desenvolver depressão pós-parto, e podem não ter nenhum desse fator e desenvolver. Esses fatores de risco, eles só, de certa forma, fazem com que aquela gestante tenha mais chance, e por isso até fique mais atenta. Algum sintoma aí que já começa a iniciar, você já fica ligada, não pode ser que eu já tenho tal e tal fator de risco, pode ser que eu desenvolva a depressão, ou vou ficar observando para procurar ajuda logo, né, não esperar, já estou ciente do que pode acontecer. Sabendo desses fatores de risco, como é que eu posso prevenir, doutora? Às vezes, como é que eu posso prevenir essa depressão pós-parto? Tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar? Olha, completamente, infelizmente, não tem. Porque muitos desses fatores de risco são fatores de risco intrínsecos da pessoa. A pessoa às vezes tem um distúrbio já psicológico, já tem um antecedente familiar, não tem como a gente mexer nessa parte da genética. Porém, algumas coisas a gente pode fazer que são simples e ajudam muito e podem, inclusive, evitar uma depressão pós-parto, que são, no sentido de procurar ter uma gravidez saudável, tanto física como psicologicamente. Então você vai, primeira coisa, fazer seu pré-natal de forma adequada, porque no pré-natal você pode identificar algum distúrbio hormonal, ou se você até tem um distúrbio hormonal prévio, precisa ser tratado durante a gravidez. Você tem o hipotireoidismo, você tem o hipertireoidismo, você tem o diabetes, você precisa de acompanhamento durante o pré-natal, às vezes aumentar a dose de medicamento, trocar medicamento para que esses hormônios estejam equilibrados. Você precisa ter uma relação com a enfermeira, com o médico que está fazendo o seu pré-natal, para, se você até ao longo da gestação tiver algum fator de risco que leve você à depressão, ou que você perceba que está começando a desenvolver mesmo antes do parto, você já pode relatar, né, a quem está fazendo o seu pré-natal, para te ajudar a diagnosticar ou ver se é isso mesmo, de repente já te encaminhar para um
um psicólogo, um psiquiatra que faça esse acompanhamento às vezes mesmo durante a gestação, mesmo antes do bebê nascer. Muitas vezes a mulher, a gestante, já precisa desse acompanhamento psicológico antes do bebê nascer. Já está tendo alguns sintomas durante a gravidez, já procura fazer a terapia, fazer, né, todo esse tratamento preventivo. Em alguns casos você precisa fazer mesmo antes do bebê nascer. Outras coisas que são o básico da vida saudável, que é também para gestação saudável, alimentação adequada, uma boa alimentação saudável, evitar excesso de ganho de peso, evitar gordura, fritura, doce, refrigerante, cafeína em excesso, evitar fazer atividade física, alguma atividade física que te dê prazer, que seja liberada também pelo seu médico que está fazendo pré-natal, caminhar, andar de bicicleta, nadar, fazer hidroginástica, passear com o cachorro, fazer academia, dançar, algo que te dê prazer. Práticas também que te dão equilíbrio emocional, como yoga, meditação, ou mesmo o lazer propriamente dito, né? Sair com as amigas, ver um filme no cinema, bater perna para comprar as coisinhas do neném, curtir, né? Curtir esse momento da gestação. A gente sabe que a gente fica muito preocupada às vezes com, né, está gerando uma vida, tá tudo bem com o bebê, será que vai ter algum problema de saúde com ele ou comigo? É normal a gente ter preocupação. O que não é normal é a preocupação tomar conta da nossa gestação. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma ultrassonografia, daquelas morfológicas que você vê mais especificamente, algumas questões ali do bebê. É normal, esperado para uma boa mãe, que ela fique preocupada, que ela fique nervosa antes da ultrassonografia, querendo saber se está tudo bem. Isso é uma preocupação normal. O que não é normal é o tempo inteiro da gravidez a mãe deixar de fazer tudo, ou mesmo ela liberada, mesmo ela sem problema nenhum na gravidez, um medo excessivo, não quer sair de casa, não se alimenta direito, uma tristeza profunda. Ela já pode estar durante a gestação mesmo com sintomas de depressão e procurar avisar sempre seu obstetra ou enfermeira do pré-natal para que seja direcionada para um tratamento já preventivo. Então você precisa ter também uma rede de apoio desde a gravidez, construir essa rede de apoio. Essa rede de apoio que vai continuar com você depois que o bebê nascer. É o companheiro, se o companheiro não estiver presente, é uma amiga, é a mãe, é a sogra, é uma avó, é uma vizinha, é a Dinda. São pessoas que vão estar envolvidas com você e com essa gestação e vão te ajudar também no processo aí do pós-parto, do puerpério, com o nascimento do bebê. A rede de apoio faz com que a gente se sinta mais segura, que a gente se sinta mais realmente apoiada por pessoas que estão ali para ajudar. A gente fazer as coisas sozinha dá muito desespero, dá muita ansiedade. Imagina você ter que cuidar de uma criança, fazer comida para você, arrumar a casa, né, pensar em ir para as consultas pediátricas, vacinar, cuidar da criança como um todo, lavar roupa. É muita coisa, né? É uma rotina insana. Então você precisa cultivar e começar a determinar, né, a escolher que pessoas serão essas que vão te ajudar, né? O próprio médico, que você tenha afinidade, seu obstetra, para que essas pessoas te suportem, façam suporte também, que elas prestem atenção em você e sinalizem se perceberem que tem algo de errado, né? Não, você tá muito triste, você tá muito para baixo, você tá muito assim. Converse com você para que você tenha também uma ideia, um insight se está acontecendo já algum processo depressivo mesmo antes de você ter o bebê, tá? Essas são algumas medidas que a gente possa prevenir. E quais seriam os efeitos dessa depressão se ela se instalar? Infelizmente, mesmo a gente fazendo isso tudo, pode ser que mesmo assim, depois que o bebê nascer, você tenha um processo de depressão pós-parto. Os efeitos dessa depressão
elas são sentidas na pessoa propriamente dita que está deprimida, com aquela perda de funcionalidade, com a perda de sentido, né, de alegria, uma tristeza profunda, um choro sem parar, um nervosismo, uma ansiedade, uma falta ou excesso de apetite, uma falta ou excesso de sono, irritabilidade, mas também é sentida no bebê, né, no filho que acabou de nascer. E isso vai ter efeitos a curto, médio e longo prazo. Então nem sempre os efeitos são só na mãe que tem depressão pós-parto, elas também passam para o bebê. Então isso é importante de saber, porque se essa mãe procura ajuda logo durante o pré-natal, se tiver sintoma, ou logo no puerpério, assim que perceber que algo tá estranho, tá diferente, tá mais intenso, ela consegue se tratar, consegue controlar a depressão pós-parto, e os efeitos no seu bebê e no seu filho vão ser muito menores ou mesmo nulos. Então, esse bebezinho da mãe com depressão pós-parto que não foi tratada, eles costumam ter o quê? O que vai acontecer? A mãe vai negligenciar o tratamento e os cuidados com esse bebê. E ela vai então deixar de amamentar, ou deixar de alimentar, ou deixar de dar banho, ou deixar de cuidar desse bebê. É um bebê que pode ter um risco de desnutrição ou má nutrição, maior risco de doenças por conta de má higiene, entre outras coisas. E isso se mantém, se a mãe se mantém depressiva sem tratamento, isso se mantém por anos e muitas vezes pela vida toda dessa criança. Existem vários estudos em vários lugares do mundo a respeito desses efeitos da depressão pós-parto nas crianças, e existem estudos com várias faixas etárias. Tem um estudo especificamente do Acta Médica de 2017, saiu em 2017, que o título é Postpartum Depression Effect on Child Health and Development, que significa os efeitos da depressão pós-parto na saúde da criança e no seu desenvolvimento. E esse estudo foi feito com crianças com 4 anos de idade, onde se tentou medir, comparando crianças cujas mães têm depressão pós-parto não tratada com crianças da mesma idade cujas mães não tiveram depressão pós-parto. E, entre outras coisas, observaram nesse estudo uma deficiência maior nesse grupo de mães com depressão pós-parto não tratada, deficiência maior na comunicação dessas crianças, um atraso na escolaridade, um atraso de coordenação motora, nas habilidades sociais como um todo, nas doenças, um aumento das doenças agudas e crônicas nessas crianças. As crianças ficavam mais doentes, usavam mais remédio do que as cujas mães não tinham depressão pós-parto. Então, uma série de alterações na vida dessas crianças cujas mães tinham depressão pós-parto não tratada ou mal conduzida. Então você vê a importância da identificação do tratamento precoce, tanto para a mãe como para todo o núcleo familiar, e principalmente esse bebê, essa criança que acabou de nascer. Isso pode impactar a vida dela por muitos e muitos anos, às vezes até pela vida toda. Então, esses efeitos, eles são sentidos, e mais uma vez a gente bate na tecla da importância da identificação e do tratamento. Ah, tá, doutora, então eu entendi. E aí, eu tô achando que eu tô com esses sintomas de depressão. O que eu tenho que fazer? Então, se eu tiver, eu me identifiquei que eu tô com sintomas de depressão, que está uma coisa que está piorando em vez de melhorar, e tá tirando da funcionalidade, eu tô começando a não cuidar de mim nem do meu bebê de forma adequada. O que eu tenho que fazer? Olha, você tem que primeiro fazer essa identificação. Se você não conseguir identificar, se algum membro da sua família ou pessoa ligada a você, da sua rede de apoio, identificar, tente realmente ouvir essa pessoa e procure o profissional, porque às vezes você está negando, você está tendo um processo de negação, e a pessoa que está de fora, que gosta de você, que quer que você esteja bem, está te sinalizando. Então, ou você perceber, outra pessoa perceber, tentar procurar. O tratamento ele é feito normalmente em conjunto com o psicólogo
e um psiquiatra. Por quê? Muitas vezes apenas o psicólogo consegue, com psicoterapia, com várias modalidades de psicoterapia, mas normalmente a mais utilizada é a chamada psicoterapia cognitivo-comportamental. Ele consegue, só com terapia, né, a mãe melhorar em casos menos graves, mais brandos. Em casos de uma depressão pós-parto mais severa, mais grave, vai precisar de um conjunto, tanto do psicólogo com a terapia, como com o psiquiatra, porque ele o psiquiatra, é o médico, e ele que consegue e tem habilidade para prescrever medicamentos antidepressivos. Além de fazer a terapia também, somada ao psicólogo, mas ele vai prescrever os antidepressivos. Tem alguma classe específica de antidepressivo que é mais utilizada, e essa classe de antidepressivo que as mães sempre ficam preocupadas. Eu tenho algumas mamães no meu consultório que estão passando por depressão pós-parto, outras que já passaram por depressão pós-parto, e a pergunta sempre é a mesma: doutora, eu posso usar essa medicação? Não vai fazer mal pro meu bebê? Eu estou amamentando, ela tá bem, ela tá conseguindo amamentar, mas com medo da medicação fazer mal pro bebê. Não tem problema, são medicamentos que são usados já há bastante tempo, já com alguns estudos bem assim sedimentados, você pode utilizar. E o importante é, você precisa estar bem para cuidar do seu bebê, né? Se você não estiver bem, você não tem como cuidar do seu bebê. Então, prioridade sim é você se tratar, fazer sua terapia, às vezes sim ou não aliada à medicação, às vezes precisa, às vezes não precisa, mas pode tomar, seguramente você vai se sentir melhor e não vai causar nenhum dano ao seu bebê, pode ficar tranquila. Outra coisa que tem que ser lembrada é, você precisa também fazer uma consulta, uma avaliação com o endocrinologista, porque, como a gente falou, alguns distúrbios hormonais por si só podem levar à depressão pós-parto. Então, uma disfunção de tireoide, né, alguma alteração no cortisol e outros hormônios podem levar à depressão. Então, é bom você fazer uma avaliação com o endocrinologista, que é o médico que cuida dos hormônios. Se tiver tudo ok, você mantém seu acompanhamento com o psicólogo ou com o psiquiatra. E se tiver alguma disfunção, você precisa resolver isso primeiro, porque às vezes só com esse equilíbrio hormonal você consegue melhorar a depressão. Às vezes a causa é só esse desequilíbrio hormonal e às vezes nem vai precisar ir da psicoterapia ou da medicação para depressão propriamente dita. E manter associado a isso tudo sempre na vida da gente como um todo, qualidade de vida. Então, alimentação adequada, saudável, atividade física, na medida do possível. Eu sei que logo no pós-parto a gente não tem tempo para nada, mas tentar caminhar, nem que seja com o bebê, ter uma vida mais ativa, procurar ter algum lazer. A gente sabe também que a mamãe principalmente a mamãe de primeira viagem, quando o neném pequeno, não tem muito lazer, mas procure a rede de apoio é importante. Então procure pessoas, ou próprio companheiro, ajudar você para você dormir um pouco, para você poder receber uma amiga querida em casa, conversar um pouquinho sobre outras coisas, assistir um filme que você goste, o bebê dormiu, ficar um pouquinho com o marido, conversar um pouco, viver um pouco a vida que você tinha antes de ter o bebê. É claro que vocês vão passar por uma transição aí familiar com esse bebezinho novo, mas na medida do possível tentar ter pequenos prazeres ao longo do dia, tentar restaurar esse lazer, tentar dormir na medida do possível. A gente sabe que a privação de sono é uma coisa que influencia muito nesses estados mentais. Então, a privação de sono, a mãe que acabou de nascer junto com esse bebê, a gente não dorme bem nos primeiros meses, né, da vida do bebê. É uma privação de sono constante, todo dia. E é uma rotina insana. A gente não sabe se é sábado, se é domingo, se é feriado, todos os dias são iguais. Então, se a gente não tiver alguém que nos ajude a fazer uma comidinha mais gostosa, alguma coisa que você goste, te visitar e arrumar o cabelo, a mamãe tem o direito, ela tem o direito de ir no salão, alguém ficar com o bebê um pouquinho, uma horinha que seja, ou o salão vir em casa, fedir alguma, tem manicures que vem em casa, tem alguém que ajeite o cabelo em casa, pintar o cabelo, fazer alguma coisa, comprar uma roupa nova. São às vezes pequenos prazeres que
ajudam você a levantar o astral, né? Já ficar ali com ter um pouquinho de vida, um pouco sair da normalidade e entrar de novo na normalidade. São pequenas coisas do dia a dia que ajudam você a dar motivação também, e isso é importante. E você ter essa rede de apoio, né? Às vezes as pessoas perguntam também quem vai com a mãe no consultório, o que eu posso fazer para ajudar ela, né? Às vezes a mãe não se deixa ajudar também. A gente tem que ter consciência de que a gente precisa de ajuda. Isso não é vergonha, isso é, né, maravilhoso você ter pessoas para te ajudar. Não é vergonha nenhuma, não é fraqueza, você não é menos mãe por causa disso, de jeito nenhum. Então, precisamos de ajuda sim nesse momento importante. Precisa de ajuda para pegar o bebê e a mãe dormir um pouco, e a mãe tomar um banho mais demorado, a mãe se alimentar melhor. Então precisa sim de uma rede de apoio. Essa rede de apoio, além de apoiar a mãe no dia a dia dela, no puerpério, logo após o nascimento do bebê, pode também ser de muita ajuda na identificação dos sintomas da depressão pós-parto. São pessoas que conhecem essa mãe previamente e conseguem identificar que ela não está bem. Então, às vezes, a própria mãe está no estado de negação. Eu tô bem, isso é normal, são os hormônios, é porque eu tô estressada, é porque eu tô cansada, mas já está num processo de perda da funcionalidade dela, ela tá perdendo os cuidados com ela e com o bebê. Ela tá numa tristeza que só vem aumentando, ela não tem prazer no que ela tá fazendo, não tem prazer na maternidade. E aí as pessoas da rede de apoio conseguem identificar, você não tá bem. E são pessoas que normalmente a mãe confia e podem oferecer essa ajuda sem julgar. Muito importante isso. Não ficar, por que você tá assim? Por que... Né? Depressão é doença, não é uma escolha, é uma doença. Então, é oferecer ajuda sem julgamento. Você tem que oferecer eu vou fazer algo para você melhorar, eu vou acompanhar você numa consulta. Não é melhor ser avaliada, né? Conversar com um psicólogo ou com um psiquiatra, eu levo você, eu agendo a consulta para você, eu fico com o bebê enquanto você vai à consulta. Realmente ajudar, oferecer seu tempo, oferecer amor a essa mãe. Isso é importante, ela se sentir amada, apoiada e não julgada. Cuidado com isso, com não julgar. A mãe já é um ser que diz, né, quando nasce a mãe, nasce a culpa junto. Mas não aumente essa culpa, né? Não faça ela se sentir mais culpada. Faça ela se sentir bem. Tente fazê-la sentir ajudada, amada, e apoiada, e é isso que vai fazer com que ela tenha força para procurar ajuda, procurar o tratamento correto e se restabelecer e voltar à sua vida normal, à sua funcionalidade, com os altos e baixos da vida de mãe que existem mesmo. Tem hora que a gente tá realmente mais estressada, mais ansiosa, mais nervosa, mas ao mesmo tempo daqui a pouco a gente já, passou, já tô bem, já tá bem, né? Você consegue sorrir e chorar no mesmo dia. Esses altos e baixos fazem parte do dia a dia, mas você tem que estar vivendo isso de forma funcional, adequada, e que você consiga manter os cuidados consigo mesmo e com seu bebê. Isso é que é importante, tá? Eu espero que a gente tenha esclarecido essa questão tão complicada, tão difícil, né? Tão dura, e que a gente tenha sido aqui esse vídeo de grande ajuda para vocês. Um beijo e até a próxima.